Continuando esse poder de influência. Eu estava falando sobre o que é esse poder de influência. E geralmente você tem poder de influência. Alguém me perguntou se o Brasil, não sei se foi Tiago, acho que foi Tiago, não sei, não lembro se foi Tiago. Alguém me perguntou se o Brasil é uma potência, né? E sim, o Brasil é uma potência regional, né? Ele é uma potência regional dentro da África do Sul e dentro da América Latina. Pegando aí do México até o finalzinho do Chile, da Argentina. Nossas decisões são decisões que têm um poder de influência bem grande dentro da nossa região. O Brasil é uma potência regional. Sendo que o Brasil não tem tanto poder de influência, por exemplo, como os Estados Unidos ou como a Alemanha, que é a quarta maior economia do mundo, geralmente fica figurando como a quarta maior economia do mundo, é a maior economia da Europa, é a Alemanha. Não tem tanto poder de influência global como, por exemplo, o Japão ou a China, que é a segunda maior economia do mundo, a China, e o Japão a terceira maior economia do mundo. Eles têm um poder de influência global. O Brasil tem um poder de influência mais regional, né? Esse poder de influenciar aí numa região. Que eu diria que não é só na América do Sul, mas na América Latina como um todo. A gente tem um poder de influência muito grande. Por quê? Porque nós somos o maior país, a maior economia da América Latina, a maior população. Então, a gente figura aí como uma potência a nível regional, certo? Mas como a Alemanha tem tanto dinheiro, ela faz o quê? O que é que ela faz? Ela tem um setor industrial muito bom, baseado em indústrias siderúrgicas, indústrias automobilísticas, indústrias químicas que produzem alta tecnologia de ponta. Ela investe em todos os setores, né? E é um país aí muito forte em tecnologia, né? Enquanto o Brasil é um país ainda que produz muito produtos primários, produto do primeiro setor da economia, produto agrário, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil, já deve ter visto isso, né? O Brasil é um país ainda que precisa crescer muito no seu setor industrial. Já a Alemanha, não. A Alemanha é um país que se industrializou antes da gente, eles se industrializaram no século XIX, né? Conseguem produzir de tudo, e em setores onde a tecnologia ela é bem adicionada, onde eles produzem produtos caros, sofisticados, produtos que têm um alto valor aquisitivo, certo? Eles não são aí um país, uma potência que produz mais matérias-primas, né, que produz mais coisas do primeiro setor da economia, agricultura, pecuária ou extrativismo. Eles são muito bons no seu setor industrial. Então, é por isso que eles são aí a maior economia da Europa, certo? Tem muitos bancos, muitas lojas, empresas transnacionais que estão instaladas em outras partes do mundo. A gente vai ver também esse ano falar um pouquinho sobre a Alemanha, especificamente o Reino Unido, que são as maiores economias, França, maiores economias da Europa, esses países, certo? Então, você olha assim, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, perdeu a Segunda Guerra. E esse país ainda é a maior economia do mundo, é a maior economia da Europa. Perdeu a Primeira Guerra, perdeu a Segunda Guerra. A cada guerra que eles perdiam, eles conseguiram se reerguer. Conseguiram se reerguer após a Primeira Guerra, conseguiram se reerguer para a Segunda Guerra e conseguiram ser, né, que eles são hoje, a maior economia da Europa. Eles têm assim, um poder gigantesco de se reerguer das dificuldades. Imagine. Então, é uma combinação de fatores. Para você ter um poder de influência, é uma certa combinação de fatores. Geralmente, você tem aí um poder econômico muito forte, mas também pode ser que você tenha um setor militar muito atuante, um grande exército, ou um exército muito bem equipado, com armas de destruição em massa, certo? Tem países que são potências bélicas, ou seja, que têm um poder militar muito, muito forte, tipo a Rússia. A Rússia é uma grande potência bélica. Eles são uma potência bélica. Mas eles também figuram como uma potência econômica, porque geralmente eles ficam entre as 10 maiores economias do mundo, certo? Porque eles vendem muito petróleo, produzem muito petróleo, vendem muito petróleo, gás, enfim, também tem um setor industrial. Mas eles são uma potência bélica, eles têm um grande arsenal nuclear. A Rússia herdou o arsenal nuclear da União Soviética. Ela herdou. E ela tem, até hoje, né, esse resquício, ela tem um grande poderio nuclear. Assim como a Rússia, a Coreia do Norte também é uma potência nuclear, potência bélica. Mas já a Coreia do Norte não é uma potência econômica, ela é uma potência bélica. Porque ela tem ali muitos armamentos ali altamente destrutivos, nucleares, bombas atômicas, enfim, armas que têm um poder destrutivo muito forte. Tem países que têm todos esses fatores, o fator econômico, o fator militar, o fator cultural, o fator político, tipo os Estados Unidos. Mas tem países que geralmente pode ter um fator ou outro fator combinado. Oi. Então, a potência bélica é uma potência que tem arma nuclear?
Uma potência bélica é uma potência que tem armas nucleares, é uma potência que tem um exército bem grande ou bem treinado, um exército bem equipado, um exército que investe muito dinheiro em tecnologia. E tanto ele pode ter armamentos nucleares, quanto ele pode ter aqueles armamentos, outras armas, armas biológicas, armas químicas, pode ter outras armas aí que têm também um grande poder de destruição. Tá entendendo? Não é só a questão do armamento nuclear para você ser uma potência bélica, mas se você tem um grande arsenal nuclear, com certeza você deve ser uma potência bélica. Porque arsenal nuclear indica que você tem bombas nucleares, coisas que conseguem destruir enormes áreas em um intervalo de tempo assim, no estalar de dedos, né? Muito rápido. Tanto destruir áreas quanto matar uma enorme quantidade de pessoas também. Obviamente, tem isso. A gente vai falar já sobre 2 tratados que foram assinados aí no mundo, que deveriam todos os países do mundo assinar esse tratado, mas nem todos assinaram, principalmente o último tratado, que fala dessa questão das armas nucleares, porque elas têm um poder de destruição em massa muito forte. A gente viu o exemplo disso com Hiroshima e Nagasaki. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos utilizou o Japão como cobaia das 2 primeiras bombas atômicas. Uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Não sei se vocês já estudaram a Segunda Guerra, mas talvez já tenham ouvido falar sobre isso. Primeiras bombas atômicas quem foi o cobaia foi o Japão. E aí, o mundo viu o poder de destruição de uma bomba nuclear, de 2 bombas, no caso, foram 2 bombas nucleares, né? Enfim, então, existe um certo receio, um medo, receio é medo mesmo, desses países que têm grandes arsenais nucleares. Eles são potências bélicas, claro que eles são, porque eles têm um grande poder destrutivo das suas mãos. Já a gente fala disso. Então, vão aqui. Vocês podem grifar aí. Do ponto de vista econômico, grifa. E militarmente, vocês grifam. Certo? Porque aqui vai dizer o quê? Vai dizer o que é você ter poder de influência a nível econômico. É você ter um grande mercado consumidor? É você ter um grande mercado consumidor. Você ter muita gente para comprar seus produtos. É o fato também de você exportar mais, né, do que você importar. É o fato também de você manter muitas relações comerciais com outros países. Isso faz com que você seja uma potência a nível econômico. Oi? Grifa o parágrafo todo? Pode grifar. Mas se você grifar do ponto de vista econômico, você sabe que você vai ter que ler aquilo ali. Já é a parte central, né? Mas do ponto de vista econômico, você é uma potência se você tiver o quê? Você tem um poder de influência se você tiver o quê? Um grande mercado consumidor, se você exportar bastante e também manter contato com outros países, comprando produtos de outros países, ou seja, importando. Tem um grande volume tanto de exportação quanto de importação. Outra coisa muito importante é você ter suas empresas espalhadas pelo mundo, empresas transnacionais. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ou então qualquer outra potência, assim como a Alemanha, Japão, China, né, que tem empresas espalhadas pelo mundo, empresas deles espalhadas pelo mundo. Então, tá ali investindo em outras nações, né? Tem um dedinho ali de certa influência em cada parte do mundo onde eles se instalam. Então, isso é um poder de influência econômico. E o poder de influência militar? Eu tenho um grande exército, um grande efetivo, está dizendo aqui um grande efetivo, eu tenho um exército bem treinado, um exército onde eu consigo, adiciono tecnologia, equipo, faço com que eles tenham ali armamentos de destruição, enfim, isso é ser uma potência, ter um poder, né, de influenciar do ponto de vista militar, certo? Armas de destruição em massa e tudo mais. Mas não só isso. É você ter um exército bem equipado e bem treinado. Não adianta você ter uma enorme quantidade de pessoas no seu exército se seu exército não lhe obedece. Se seu exército ele não é treinado, ele não sabe o que fazer, ele não tem tática de guerra, tem tática de conflito, enfim. Tudo isso envolve aí para você ter um poder de influência militar. Não é só o armamento em si, né? É um conjunto de fatores. E aí eu disse para vocês que ia falar de 2 tratados, não foi? Sobre essa questão das armas nucleares. Por quê? Porque elas são muito, de certa forma, amedrontam o mundo. Porque elas têm um poder de destruição muito grande, os armamentos nucleares, as bombas nucleares. E aí, na década de 70, já depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo percebeu o que aconteceu com o Japão, com Hiroshima e Nagasaki. Fizeram, galera, vamos se reunir aqui, tá? Vamos conversar sobre os armamentos nucleares. Será que isso vai dar certo? Diga aí se houver uma terceira guerra mundial, o que pode acontecer no mundo? Vai dar merda? Vai dar uma merda gigante. Então, a gente precisa conversar, né? Entrar aqui no concílio. Vamos limitar aí a utilização dessas armas? Vamos deixar que todo mundo utilize, não? Ou então, pelo menos, vamos fazer com que as pessoas não utilizem isso aqui em prol de, sei lá, ganhar autonomia sobre outros povos. Vamos fazer um tratado para limitar a utilização dessas armas? Bora? Vamos fazer, beleza. Então, na década de 70, foi feito um acordo, um tratado chamado
TNP. TNP. Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. De Armas Nucleares. TNP. Aí esse tratado foi assinado por muitos países. 191 países, Brasil assinou, né, chegou a assinar aí esse tratado. Inclusive, potências que tinham muitos armamentos nucleares chegaram a assinar esse tratado. Por quê? Porque esse tratado da década de 70, ele limitava a utilização, o arsenal. Ele limitava o arsenal, o meu arsenal. Então, não poderia ter um arsenal maior do que eu tinha e blá, blá, blá. Não precisava disso. Passou a limitar. Ok. Mas o próximo tratado, ele muda essa questão. Não é limitar, agora ele veio para proibir. Em 2017, foi feito um novo tratado, que modificou o TNP, o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares da década de 70. Esse novo tratado, ele visa proibir as armas nucleares. Então, proibir aqui significa dizer o quê? Os países eles vão deixar de testar, de produzir, de testar, de utilizar, enfim, não pode mais. Há uma proibição agora. Então, os países, proibição, limitação é uma coisa. Me limitar, ter um grande arsenal, até posso aceitar, porque eu estou guardando aqui as escondidas e tal, que eu tenho, mas proibir, e agora, o que é que eu vou fazer se eles estão me proibindo de produzir, de testar um armamento novo através disso aqui? E agora, o que é que eu faço? Não vou assinar, e não assinaram. Só 122 países agora assinaram esse novo tratado de 2017, de proibição das armas nucleares. 122. A galera que são aí bem influentes, que tem um grande arsenal, não assinou. Coreia do Norte não assinou, que é uma potência, né, nuclear. Os Estados Unidos não assinaram também, não quiseram assinar. Então, assim, mostrando que a Rússia não assinou, mostrando que nem todos eles estão a favor disso aí e que pode dar alguma coisinha aí no futuro. Muitas vezes, esses países assinam esses tratados internacionais e acabam violando o tratado. E não acontece nada com eles. Então, imagine, às vezes eles assinam alguns tratados, violam o tratado e não dá em nada. Imagine não assinando o tratado. Enfim, né? Pode acontecer aí um conflito, uma outra guerra, e esses países que não assinaram ali estão dizendo para o mundo, né? Eu não me preocupo com isso. Não vou assinar isso aí, não. Não vou botar minha mão aí, não. Porque se eu quiser utilizar um dia, produzir, continuar produzindo, testando, utilizando num próximo conflito que eu queria participar, eu vou usar, eu vou produzir. Não vou assinar isso, não. Eu pior que as bombas que foram utilizadas nas duas cidades mesmo, que foram utilizadas no mundo, são bem fraquinhas. São bem fraquinhas das que são para fabricadas hoje. Pois é, então você imagina aí se isso fosse hoje, né? Se houvesse um grande conflito hoje, o que é que poderia acontecer? É por isso que existem esses tratados aí que deveriam ser assinados e seguidos, mas quando são assinados, às vezes são violados, saem ali e fazem o que não é para fazer, e muitas vezes não assinam, aí a situação fica mais complicada ainda, né? Então, vamos lá, para terminar essa parte aqui. As potências. A gente falou já um pouquinho de poder de influência, então dá para entender mais ou menos o que é uma potência. Uma potência seria um país que ele tem um poder econômico, político, militar, cultural, de influenciar outros países na decisão, né, sobre suas decisões, acabam influenciando outros países do mundo, certo? Então, olha, tá aqui o termo, pode grifar no livro, o termo potência define um Estado cujo poder econômico, político e militar, e eu colocaria aqui cultural também, o torna capaz de influenciar ou se impor a outras nações. Perfeito. Essa questão de imposição, você se impõe quando você tem força, quando você tem poder para isso. Então, você tem que poder? Que poder é esse que você tem? É um poder econômico, político, militar, cultural? Então, de certa forma, você tem um certo controle, não só sobre você, estrategicamente sobre você, geopoliticamente sobre você, mas também em relação a outras partes do mundo. E é isso que os Estados Unidos fazem, quando eles colocam bases, né, navais em várias partes do mundo. Ele tem esse poder de impor às outras nações o que eles querem. Oi? Potência é um país que tem influência, poder de influência? Sim, com certeza. Por isso que o tópico potência vem logo depois do poder de influência. Primeiro explicou a vocês o que é um poder de influência, e aí agora vai dizer, tem países que têm esse poder de influência de fazer o quê? De ser uma potência, e ao ser uma potência, ele pode impor o que ele quer para os outros.
E as decisões dele, desse país que é potência, podem acabar afetando a realidade de outros países. Então, por exemplo, se os Estados Unidos dizem assim, todos os produtos que vierem do Brasil agora vão chegar com a taxa de imposto de 50%, além do produto do preço do Brasil. Imagine que eu tenho uma empresa de smartphones. Eu tenho uma empresa de smartphones. Aí eu pego e vendo muito para lá, para os Estados Unidos, certo? Para pessoas dos Estados Unidos. Aí, de repente, os Estados Unidos baixam um decreto dizendo assim, olha, a partir de agora, todos os produtos que vierem do Brasil vão estar com a tarifa a 50% a mais do valor de imposto, certo? E aí, o que é que isso acontece? O que é que pode acontecer? A decisão daquele país acaba afetando totalmente a economia do meu. Eles têm esse poder de fazer isso. Eles têm esse poder. Recentemente estava acontecendo uma guerra comercial, estava acontecendo e está acontecendo ainda, de certa forma, entre Estados Unidos e China. Cada um aumentando o imposto sobre os produtos que vinham de cada país. E eles são as duas maiores economias do mundo. Então, tipo, eles têm um poder de decisão muito grande. Tanto os Estados Unidos mantêm muita relação comercial com a China, quanto a China com os Estados Unidos. Estava um aumentando o imposto sobre o produto que vinha do outro. Assim, dificultando a vida deles dois, porque é a primeira e a segunda maior economia do mundo e eles mantêm uma relação comercial muito próxima. Mas acabou afetando outras nações, porque teve um dos como é que eu posso dizer? Não é decreto, mas uma das coisas que os Estados Unidos fez que acabou afetando produtos que vinham de outras partes do mundo também. Enfim, então assim, é só um exemplo para dizer como um país que é uma potência global ou que é uma potência regional, às vezes a decisão dele acaba afetando outras nações, certo? Eles têm esse poder para isso, porque eles são uma potência econômica, militar, política, cultural. Outro exemplo, por exemplo, eu acho que todo mundo assiste algum filme que foi feito em Hollywood. Assiste ou já assistiu. Então, eles têm um poder, os Estados Unidos, eles têm um poder, todos esses poderes aí, eles tanto têm um poder de influência econômico, político, militar, quanto cultural. A língua inglesa, embora não seja o país que tem aí a maior quantidade de pessoas que fala aquela língua específica, tipo, a China é a maior população do mundo, né? Então, eles são um país com a maior população do mundo, a língua deles é predominante. É muito forte a língua deles. Ali, porque eles têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É a língua mais falada internamente num país. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas, quando você vai falar de língua predominante no mundo, que é mais falada, não é a deles. Embora eles sejam mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Muita gente. Mas a língua mais falada no mundo é dos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma potência global e eles têm um poder cultural. Então, a língua deles é tida como uma língua universal. Qualquer parte do mundo que você for, sendo uma pessoa, um turista, né? Enfim, se você souber um pouco do inglês, você vai conseguir se comunicar com alguém ali, porque é uma língua universal, uma língua falada no mundo inteiro, certo? A gente aprende inglês na escola por quê? Porque com o inglês é tido como uma coisa realmente obrigatória. O espanhol... Na verdade, a gente aprende o verbo to be. Na verdade, a gente só aprende o verbo to be nas escolas. Até hoje eu não sei. Falar... Eu não sei. Eu também aprendi só o verbo to be. A única coisa que eu sei é o inglês é porque eu aprendi por mim só. Mas... É complicado. Mas, assim, é cobrado, né? Que a gente aprenda um pouco de inglês. E é justamente pelo fato que é a língua mais falada no mundo. Para onde você for, se você souber um mínimo de inglês, você consegue se comunicar com alguém. Já o português não é assim. Você vai ter que ir em países específicos para que as pessoas entendam você, né? Ou então, por exemplo, estou viajando para a América do Sul, para a América Latina. Você vai encontrar muitos países que falam espanhol. Por que é tão importante aprender espanhol também? A gente precisa aprender um pouco de espanhol. Pelo menos um pouco a gente tem que aprender. Porque a gente está rodeado por países que falam espanhol. Entendeu? A galera toda vizinha aqui, grande parte dela fala espanhol. Então, eu quero conhecer os países da América do Sul, da América Latina, ali do México para baixo. A galera fala espanhol demais. Então, tem que aprender um pouco. É por isso que a gente aprende na escola também. Mas quando a gente fala de mundo mesmo, os Estados Unidos têm um poder de influência mundial, global. Então, a língua deles acaba sendo muito falada. Assim como o dólar, é uma moeda extremamente utilizada no mundo todo. Enfim, quando a gente vai viajar, geralmente a gente muda ali, converte o real no dólar, ou o real no euro, que é uma outra moeda muito utilizada, porque é a moeda oficial da União Europeia. Vocês vão aprender a União Europeia, sendo comigo também. Então, assim, tudo isso para dizer que, na verdade, um país ele pode ser uma potência em vários quesitos, mas
ele ser potência faz com que ele tenha um certo poder de influência, de influenciar outras nações, de impor suas decisões, acaba afetando outras nações. E aqui embaixo vai dizer, né, alguns exemplos de potências que são regionais, potências regionais. Aí cita o caso do Brasil, que é uma potência regional, ou seja, as decisões do Brasil acabam afetando os países ao seu entorno, os países da sua região, da América Latina e aqui da América do Sul. Assim como, por exemplo, a África do Sul, que é uma potência regional na África, eu não diria só na África subsaariana, mas acaba afetando a África toda. Rússia, China, Japão, dentro da Ásia, Alemanha, Reino Unido, França, dentro da Europa. Todos esses países são exemplos de potências regionais. Agora, sim, eu não colocaria alguns deles só como potência regional, porque um país ele pode ter potência regional e potência global, viu? Ele pode ser uma potência regional e uma potência global ao mesmo tempo. As suas decisões podem influenciar ali a região próxima, mas também o mundo todo. Então, por exemplo, não colocaria a China aqui como somente uma potência regional. Hoje em dia, a China é a segunda maior economia do mundo. Eles não são só uma potência regional. Assim como o Japão, que é a terceira maior economia, a Alemanha, que é a quarta maior economia, Reino Unido e França ficam ali figurando entre 5, 6, 7ª posição nas maiores economias do mundo. Também tem um certo poder de influência global. Enfim. Não são somente potências regionais. É isso que eu quero dizer com tudo isso. E as estratégicas. Meu Deus, eu estou um pouquinho lenta hoje com vocês. Oriente Médio, esse mapinha está mostrando a quantidade aí de produção de petróleo, milhões de toneladas de petróleo por dia. Essa área aqui é uma área muito rica em petróleo. O nosso próximo tema é sobre isso aqui, certo? Por isso que eu estou mostrando. Então, olha, observe aqui uma coisa. Por que essa área é basicamente o barril de pólvora? Muitos conflitos acontecem aqui. A gente falou da Guerra do Golfo, que aconteceu aqui, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Por quê? Por que muitas vezes os Estados Unidos se metem nos conflitos que acontecem aqui? Reino Unido, França se metem nos conflitos que acontecem aqui? Porque é uma área muito rica em petróleo. E petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo há muito tempo já. Há mais de um século é mais utilizado. Então, assim, é uma área muito cobiçada no mundo inteiro. Olha a Arábia Saudita. A Arábia Saudita geralmente fica em primeiro ou segundo lugar na maior produção de petróleo mundial. Fica disputando com a Rússia. Entre primeiro maior produtor e segundo maior produtor. Aí, Emirados Árabes Unidos, quanto maior a bolinha, se indica uma maior produção de petróleo, né? Olha aí o tamanho da bolinha da Arábia Saudita. Aí, aqui embaixo vai ter Iêmen, Omã, tudo no Oriente Médio. Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Síria, Irã, né? Todos eles são grandes produtores de petróleo. Aí, aqui a gente vem para aqui. Por que fala isso, mulher? Porque você deter grandes jazidas de petróleo, produção de petróleo, em massa, significa dizer que você está dentro de uma área estratégica, você tem um poder de influência muito forte. Com certeza. Então, vamos lá. O que são essas áreas estratégicas? Áreas estratégicas são todos os locais onde detém ali coisas que são cobiçadas no mundo. Por exemplo, você tem... Oi? Tipo, a Venezuela tem bastante petróleo, né? Sim. É um dos maiores reservas de petróleo do mundo, ela tem. Tem um grande poder de influência. É uma área estratégica. É um país que está envolto de uma área estratégica. Eles têm muitas reservas de petróleo, com certeza. Então, olha, algumas áreas no mundo são especialmente importantes para a manutenção dos interesses estratégicos dos países. Ok. Estão as áreas com... Estas áreas, elas são... Como é que são essas áreas que são áreas estratégicas? O que é uma área estratégica? Pode ser uma área com abundância de recurso natural energético ou de matéria-prima. Pode ser principalmente para aqueles países industrializados, né? Por exemplo, essas áreas estratégicas, elas são muito importantes para os países industrializados. Essas áreas que têm muita fonte energética, que têm matéria-prima. Por quê? Porque eles necessitam para a sua produção industrial. Ok. E as áreas com grande circulação de mercadoria, canais, estreitos, também são áreas que são estratégicas, porque tem uma grande circulação ali, diária, frequente, de pessoas, de mercadorias, de um local para o outro. Então, também é uma área estratégica. E, geralmente, essas áreas... Uma travada... Essas áreas estratégicas são estratégicas porque muitas vezes são cobiçadas por outros países no mundo. São áreas ali muito influentes para a economia global, principalmente para a economia, né, global, cenário econômico. Então, reservas de petróleo. Espera aí, mulher, você saiu daqui. Espera aí, vamos ampliar de novo. Reservas de petróleo. Aqui nesse tópico vai falar quais são os países que detêm as maiores jazidas de petróleo do mundo. E a gente já deu uma diquinha, eu dei uma diquinha para vocês. Quase 50% do petróleo do mundo está no Oriente Médio.
quase 50% das jazidas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. 48% aproximadamente do total. Na América do Sul e Central, 19,7%. Na América do Norte, 13,2%. E o Brasil detém 0,9% do total de reservas mundiais de petróleo. Ah, só 0,9% é pouco isso, é nada. Muita coisa. Você está falando do mundo inteiro. O mundo inteiro. Muita coisa. Agora, assim, tem alguns países que eles tanto produzem muito petróleo quanto consomem muito petróleo. E um exemplo desses países são os Estados Unidos, que eles produzem muito, são grandes produtores de petróleo, mas hoje em dia eles estão produzindo petróleo de uma rocha chamada xisto. Né? Estão começando a produzir através do xisto e produzindo muito. Estão aumentando sua produção. Mas, ao mesmo tempo, eles utilizam mais do que eles produzem. Então, acabam tendendo a comprar de outras partes do mundo. É por isso que eles estão sempre de olho no Oriente Médio, porque é uma área muito rica em petróleo e eles precisam, né? Enfim. Mas imagina quando acabar, o que vai acontecer, né? Então, essas áreas que detêm muitas jazidas de petróleo são áreas muito visadas, né, para a economia global, principalmente esses grandes países aí que necessitam de muita fonte de energia, né, para a sua produção industrial. Então, devido à disputa dos países dominantes por fontes de abastecimento confiáveis e a preços baixos, há décadas, as regiões que detêm grandes reservas de petróleo vêm sofrendo pressões externas e conflitos internos. Ok. E, de fato, isso acontece, né? Grande parte dos conflitos que acontecem hoje em dia são conflitos por causa de fontes energéticas. E detalhe, geralmente sempre tem um dedinho ali. Falta 10 minutos. Ai, mas vai dar certo. Sempre tem um dedinho ali de alguma potência industrial, porque eles estão visando o recurso energético. Mundo, aí tem um mapinha lindo e maravilhoso, depois vocês observem aí, ó, as maiores reservas do mundo de petróleo, quanto maior, mais forte a cor, maior a reserva mundial. Ok, vamos sair daqui e vamos para a última parte, que é a circulação, né? Passagens estratégicas. Eu falei para vocês que uma área estratégica tanto poderia ser uma área que tem aí grandes jazidas de um recurso energético, quanto pode ser uma área que contém a matéria-prima, pode ser uma área com grande circulação de mercadorias, também são áreas estratégicas. Aí, por exemplo, o que é que os países fazem hoje em dia em relação a essas áreas estratégicas? Existe um certo controle em relação a essas áreas estratégicas. Um país que tem uma área estratégica, ele controla aquilo ali. E o controle não é feito somente no espaço terrestre, mas também no espaço aéreo, no espaço marítimo. Tudo é controlado. Por exemplo, tem países que dizem que os aviões só podem sobrevoar tantos metros de altitude, que eles controlam aquilo ali, que ele é uma área estratégica para eles. Enfim, eu não vou falar mais disso aqui, não, vou dar logo uma escapadinha para aqui, porque senão a gente não termina. Olha, esse mapa ele é perfeito para a gente entender áreas de circulação. Áreas de circulação de petróleo, aqui é comércio de petróleo, mas também vai servir para outros tipos de mercadorias, certo? Todas essas aqui, essas áreas aqui são estratégicas para a circulação de petróleo e de outras mercadorias. Então, todas são áreas estratégicas. Por exemplo, o Canal do Panamá, que foi construído em 1914. Esse canal foi uma revolução. Uma revolução. Por quê? Porque para você sair desse lado do Atlântico, para ir para o Pacífico, você tem que sair aqui todinho, descer isso aqui todinho, para passar aqui por um estreito, salvo engano, chamado Estreito de Magalhães, para você ir para o Pacífico. E com a construção desse canal do Panamá, no Panamá, ele favoreceu, ele interligou o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, você pode sair daqui dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é quem mais utiliza praticamente esse canal do Panamá, sai daqui com navios carregados de petróleo, de outras mercadorias, passa pelo canal do Panamá e vai rumo à Ásia, à Oceania. Ou então a galera pode vir daqui, da Ásia, da Oceania, e passar pelo canal do Panamá, rumo aqui em direção ao Atlântico. Também pode fazer isso, certo? Esse canal foi assim, uma revolução do século XX, uma revolução mesmo, foi bombástico. Além desse canal, tem outros canais aqui que são muito importantes, tipo esse canal de Suez, que eu já falei nele aqui para vocês. O canal de Suez foi construído em 1869, século XIX, e ele visava integrar o mar Mediterrâneo, aqui entre a Europa e a África, até esse mar aqui, o mar chamado Mar Vermelho. Então, o canal de Suez foi feito aqui entre o Egito e aqui essa parte aqui do Oriente Médio, para integrar o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. É uma área que circula muito petróleo aqui. E outra área que circula muito petróleo é esse Estreito de Hormuz, que é onde fica o Golfo Pérsico. Esse Estreito de Hormuz também é uma área que passa muito petróleo no mundo inteiro, uma área muito importante. Assim como o Estreito de Malaca,
aqui embaixo, ó, na Ásia, o Estreito de Malaca, também é um estreito muito importante. Todos esses estreitos que estão mostrando aí são importantes, mas esses que eu estou falando o nome aí são mais ainda, né? Esse estreito aqui, o Cabo da Boa Esperança também é muito importante, que é uma área de circulação forte.